Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Ok, vocês pediram e eu voltei! É isso aí! Ninguém pediu, tudo bem, não tem problema. O importante vem, segue-me, é isso. Esse é o mais importante. Estamos aqui por segue causa ele, né? do Vem, segue ele. Ah, isso. Exatamente. Então, gente, brincadeiras à parte. Bem-vindos, estamos aqui com o Murilo, nosso super convidado. O Murilo é um comediante disfarçado, gente, mas ele é super espiritual também, já foi professor de seminário, é ativo no evangelho, tem pai de 4 filhos, casado com a Mari, né, que a gente chama a Mari cozinha bem, por isso que eu falei comediante. E ele já esteve com a gente já aqui esteve também. com a gente ano passado, no Novo Testamento, e hoje nós vamos estudar o que, Murilo? Firmes na fé em Cristo. Alma 43 a 52. Muitas histórias hoje. A gente já falou bastante semana passada, retrasada. A gente já conversou bastante sobre a parte espiritual. Sobre os conselhos de alma para os seus filhos. Sobre as coisas que estavam acontecendo. Alma ensinando, pregando, a moleque também. E aí então o Mórmon fala, e agora retorno ao relato das guerras. Então hoje a gente vai aprender um pouco por que tem tanto relato de guerra nas escrituras. Porque a gente sabe que Mórmon escolheu as coisas que ele estava colocando. Então, se está aqui é porque tem muitos aprendizados que a gente pode aplicar na nossa vida hoje. A gente está em guerra, inclusive até hoje a gente está numa guerra espiritual. E em Apocalipse 12, se a gente vê ali no cabeçalho, fala: João vê a iminente apostasia da igreja, ele também vê a guerra nos céus, no princípio, quando Satanás foi expulso. E aí ele vê a continuação dessa guerra na Terra. Então a gente pensa, né, por que Mórmon, agora a gente vai ver tanta guerra, né? Claro que era da realidade de Mórmon naquela... Ele viveu essas guerras e ele quis passar isso pra gente porque ele sabia que essa guerra ia continuar na Terra, essa guerra espiritual não acabou. E a gente vai ver aqui como que a gente pode fazer para se proteger nessa guerra, pra gente sermos vencedores, né? Não cairmos nas armadilhas de quem quer nos destruir. No Manual Doutrina do Evangelho, ele dá 2 razões pela qual o Mórmon inseriu tantas informações sobre guerra nas escrituras. Mórmon sabia que o livro de Mórmon seria lido e estudado em uma época em que as guerras seriam comuns em todo o mundo. Esses escritos ensinam-nos como podemos seguir o exemplo de Cristo em períodos de conflito. E a segunda razão, Mórmon registrou a história nefita anterior à vinda de Cristo, em grandes detalhes. Podemos ler as experiências dos nefitas e preparar-nos para acontecimentos semelhantes em nossos dias, que antecederão a segunda vinda do Messias. Olha, isso me lembrou, eu sei que talvez assim, como vocês sabem, a gente grava os episódios antecipados, né? Então eu não sei como está a situação lá no Rio Grande do Sul agora, quando esse episódio... Em agosto, né? Espero que esteja melhor, me resolvido, mas me lembrou um pouco... Resolvido não, né? Melhorando. Mas me lembrou muito, por mais que não seja uma situação de guerra lá, é uma situação de finais dos tempos, né? A gente vê tanto assim... A gente tá acostumado na igreja, nas escrituras, a gente lê que vai ter tantas calamidades e coisas ruins e guerras acontecendo nos fins dos tempos, e agora a gente tá começando a ver, né? Tem guerra lá no Oriente Médio, guerra aqui, guerra ali, calamidades, e agora a gente tá realmente vivendo. Então, quando a gente fala de guerras, talvez aqui, pra gente, aqui em Utah, parece distante. Pro povo lá no Brasil também parece distante. Guerra, por que eu tenho que me preparar pra guerra, saber? Nunca se sabe. As coisas podem mudar daqui uma semana. Como o povo do Rio Grande do Sul sabe muito bem, tava tudo bem, e do nada o mundo deles simplesmente
desmoronou, desabou, né? Então, às vezes, a gente pensa que não se aplica a nós, mas a gente tem que estar preparado. Mas a gente se aplica porque até nesses momentos, Satanás tenta os homens a terem ódio, né? A ter contenda. Mesmo que, às vezes, o povo está se unindo, as coisas, Satanás ele tem. E no 7 ele fala assim, ora, ele assim procedeu com o objetivo de preservar o ódio que sentiu contra os nefitas, a fim de poder subjugá-los para realizar seus desígnios. E aí fala, no 8, seu desígnio era instigar a ira dos lamanitas. Então, olha, ódio, ira, né? Para que ele pudesse conseguir um grande poder e adquirir poder sobre os nefitas, cometendo-os ao cativeiro. Assim, não vou, mas em relação ao que você falou, né, Ana, sobre estarmos preparados para guerras, tudo, eu até fiquei pensando esses dias em relação ao armazenamento, que, né, a gente recebeu, aí eu pensei, puxa, que pena, né, todas as pessoas que estão em Canoas ou na cidade de Porto Alegre devem ter perdido todo o seu armazenamento. Por que eles fizeram? Mas aí ao mesmo tempo eu pensei, mas aqueles que estão em volta podem estar usando o armazenamento para ajudar essas pessoas. Eu não sei se existe uma história assim, se alguém souber de alguma coisa, eu gostaria muito de saber. Porque realmente nessa hora não está com nada nos mercados, então as pessoas realmente precisam usar do armazenamento daquilo que foi antes preparado, né, para esses dias. Então, às vezes, não é uma guerra que vai acontecer que vai fazer a gente usar armazenamento. Às vezes é uma enchente, às vezes é um terremoto, né? São coisas que a gente realmente não sabe quando vem, né, e como que vem. Assim como a gente não sabe quando Cristo vem. E mesmo as guerras físicas, como a gente falou, as espirituais continuam. Inclusive aqui no 10 fala que eles sabiam que se eles caíssem nas mãos dos lamanitas, todos os que adorassem a Deus, o Deus vivo e verdadeiro em espírito e em verdade, seriam destruídos pelos lamanitas. E a gente já falou, né, que eles tinham um ódio por esse povo, um ódio que realmente de incitar a guerra, né, o espírito estava bem longe. E aí ele fala tudo isso. E aí fala no 12 que os nefitas não permitiriam que fossem destruídos, portanto deram-lhes terras para sua herança. E aí o povo de Amon deu aos nefitas grande parte de seu bem para a manutenção dos exércitos, e assim os nefitas foram compelidos sozinhos a resistir aos lamanitas, que era uma combinação dos filhos de Lamã e Lemuel e dos filhos de Ismael, que eram amalequitas e zoramitas dos descendentes dos sacerdotes de Noé. E falam que esses descendentes eram tão numerosos quanto os nefitas, que assim foram obrigados a contender com seus irmãos até o derramamento de sangue. Então imagina, né? No fim ali começou os povos começaram a misturar, mas ainda tinha um rixa com o outro. Porque até pouco tempo, né? Os negros sofreram muito racismo, não podiam entrar num ônibus se tinha branco, era ódio, piadas, coisas assim. Né? Hoje em dia a gente vê essas coisas. O que vocês acham também? Não, eu concordo, e não só no passado, né, mas assim, logo, querendo ou não, e acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes, logo a gente vai estar sofrendo perseguição também. Hoje na internet, quantas guerras tem na internet de youtuber brigando com outro youtuber, crente daqui dessa igreja brigando com outro crente dali, e daí é só ataques. Então assim, talvez as guerras às vezes não vão ser tão físicas quanto eram antigamente, mas tá aqui você mandando uma mensagem pra alguém, você fazendo um comentário num vídeo de alguém, isso é errado e não sei, e a gente vai acabar sendo perseguidos. A gente acredita nisso. Vocês nunca ouviram, né? A gente acredita que vai chegar uma época que a gente não vai ter como nem ir pra igreja. Que a gente vai ter que ter igreja onde? Em casa. Porque a gente não vai conseguir nem sair de casa de tão perseguidos. Já chegou, a gente passou por Já isso. passou por pelo Covid, mas em questão de né, era uma doença. Agora de questão de tipo ódio, de perseguição. Se você sair de casa pra ir lá pra igreja, vão te matar. A gente acredita nisso, não? No fim dos tempos, sim. No fim dos tempos. Vai ter a grande guerra que vai pegar todo mundo, vai ter aquela doença que vai se alastrar por todos os lugares. As estacas vão ser realmente lugares de refúgio. Até dando um spoiler, depois dessa parte aqui, os nefitas, eles nunca houve um povo tão feliz quanto o povo do Capitão Moroni. Porque eles aprenderam a guardar os mandamentos e a se protegerem, se defenderem. Então, essa parte das guerras está acontecendo porque eles não estavam vivendo assim.
Eles não estavam guardando os mandamentos, não estavam sendo obedientes e não estavam nem aí para os profetas. E aí acaba acontecendo aquilo que a gente viu. E nós devemos nos preparar para a guerra na qual somos os soldados. Lembra? O hino 160, somos os soldados. É disso que está falando. Hoje não. O Capitão Moroni também fala naquele estandarte da liberdade que ele fez, que ele fala que aquilo lá está escrito a causa dos cristãos. Vamos ler lá então? Que é em defesa da nosso Deus, nossa religião, nossa liberdade, nossa paz. Tão querida paz, né? Nossas esposas e nossos filhos, né? Quem tem esposa não tem paz? Não, tô brincando. Amor, te amo. Interessante sobre esse estandarte, né? Que ele colocou realmente na ordem que deve ser. Né, que ele fala Deus sempre tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Depois ele fala na religião, né? Na nossa fé. A fé que vai nos dar a liberdade, né? A nossa paz, as nossas esposas e os nossos filhos. Então, mas não importa ali, né? As ordens, mas a ordem do Senhor ali em primeiro lugar foi colocada certinho. E Moroni tinha 25 anos de idade. Eu ia falar exatamente isso. Quando ele assumiu esse papel de líder, né? Era uma pessoa jovem. Então, olha o poder da juventude, o poder que a juventude tem. Por isso é tão importante hoje a gente, como líderes, fortalecer a nossa juventude. E eu acho só ainda em relação ao estandarte, enquanto estava lendo, né, eu ficava, mas quando que ele vai trazer o estandarte? Porque ele já tá falando aqui que eles estão lutando pelos lares, pela liberdade, pelas esposas, pelos filhos, por tudo que possuíam. Aí de novo lá falava, defendereis vossas famílias. Aí assim, ele fica repetindo, né? Até que chegou um momento que ele falou, precisa lembrar o povo do porquê que a gente está lutando. Então eu achei interessante que ele foi construindo, assim, ó, a gente está lutando por isso. Mas eu acho que eles meio que começaram, teve muitas guerras, né? Então precisavam ser lembrados. E aí ele fez o estandarte para falar, olha, vamos lembrar por que a gente está aqui? Em defesa, né, do nosso Deus, nossa liberdade, enfim. Achei muito legal que ele repete várias vezes, até ele perceber que ele precisava usar um estandarte, assim como a gente precisa usar um estandarte na nossa vida. A gente é um membro morno ou todos à nossa volta sabem que eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo? Eu estou sendo ousado o suficiente falando do Evangelho a quem não conhece? Todos que me conhecem na escola sabem que eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo? Minha família sabe que eu vivo o Evangelho de Jesus Cristo hoje? Quais são algumas formas que você acha que as pessoas podem demonstrar esse estandarte? Eu acho que, assim como ele fez, escrever, Rasgar a roupa falar... aí. Não, não precisa ser dito. Então perfeito. O estandarte da liberdade, ele é um símbolo, né? E quais são os nossos lembretes? Quais são os nossos símbolos, né, de toda essa liberdade, de toda essa guerra contra Satanás? Né? O Força dos Jovens, que é o antigo Parvô da Juventude, é um símbolo disso, né? O Vem Segue-me, a família, a proclamação ao mundo, as gravuras de Jesus Cristo e do templo, a nossa recomendação do templo, as nossas noites familiares, os nossos chamados, a nossa ministração e como a gente faz obra missionária, as nossas postagens nas redes sociais, na internet em geral, os hinos e as escrituras que a gente decora. Isso tudo são símbolos, são lembretes, são nossos estandartes da liberdade. Você tem mais? Comenta aqui embaixo. Põe aí, eu quero ler. Isso mesmo. Ele falou de como a gente... Como que nós estamos sendo, né? Será que nós estamos levantando a nossa bandeira? A Carol falou, Moroni, que era um jovem de 25 anos, né? Como ele tinha essa força. E como ele foi essa força, como eles precisavam dessa força para continuar. Porque existia o propósito deles estarem ali batalhando por essas coisas, né? Então, a gente vê que aqui no 17, no capítulo 48, fala assim, sim, em verdade vos digo, que se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Carol, Letícia, Murilo, né? Ana. E eu? A gente tem que colocar... Eu falei. Você me deixou por último. Não, porque eu comecei daqui. Eis que os próprios poderes do inferno teriam sido
abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Fiquei pensando, né? Será que nós somos essa influência no nosso lar? Muitas vezes a gente não é, e a gente sabe disso. Mas nós temos gravados no nosso coração, é um estandarte na nossa vida o evangelho, lutar por Cristo, viver por Cristo, né? Será que, quais são esses poderes que o inferno, que abalou o inferno? É a união, as pessoas, a fé em Jesus Cristo, a integridade, né, a pureza deles, né, o desejo de fazer o certo. Eu fiquei pensando, por causa da fé em Cristo, né, por causa da fé em Cristo deles, né, por isso que eles precisavam de liberdade, porque eles precisavam viver a fé que eles tinham no Salvador Jesus Cristo. E para Satanás, qual que é a fundação? A fundação nossa é essa, nossa fé, nossa liberdade, nossa religião, nossa família, né? E eles estavam lutando por isso. E quem que estava contra eles? Os amalequitas, os lamanitas. Por quem que eles estavam lutando? O Amalequias, né? Era quem? Os amalequitas, os lamanitas, por Amalequias. Por quê? Porque ele queria poder para si próprio. E ainda reclamou deles depois. Dizendo que eles não estavam fazendo o suficiente. Entende? Porque o inimigo, o adversário, ele luta por si, para sua honra, para sua glória. Isso. Né? E eles estavam tão assim que eles se gloriavam no derramamento de sangue. Eles tinham prazer em matar pessoas. Matamos mais, né? Eliminamos mais. E do outro lado, que Capitão Moroni estava seguindo, olha os motivos. Mas aí fica para pensar qual é o motivo que nós hoje lutamos, né? O que está no nosso coração? Onde que está o nosso, né? Tem aquela escritura, onde está o vosso coração? Ali está o nosso tesouro. Isso. E onde está o nosso coração hoje, né? Será que a gente luta, coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida? Coloca a nossa fé, os nossos filhos, nossa família, nosso esposo, né? Exatamente. Isso é muito... E o inimigo sabe disso. E ele não quer que a gente coloque Deus em primeiro lugar, não quer que a gente coloque nossa família, a nossa fé, a família, enfim, ele quer destruir tudo, né? E ele é tão astuto que ele te dá exatamente o que você quer para logo tirar de você, né? Ou então para só te derrubar, te jogar abaixo, né, no poço. Então, o que aconteceu com Amalequias? Ele conseguiu convencer Leonte e seu povo a se juntar a ele. Aí ele falou, Leonte, você vai ser o comandante, mas você tem que me colocar como segundo comandante, né? E por quê? Porque quando o primeiro morre, o segundo que entra, né? E aí ele conseguiu unir toda essa galera para poder, né, guerrear. E aos poucos envenenou Leonte e virou primeiro comandante, né? Então, porque é exatamente uma das táticas de Satanás. Eu te dou o que você quer. Toma um pouquinho de opioides, né? Toma um pouquinho de droga. Você vai ter a paz que você precisa. Você vai ter maconha, opa, você vai ficar tranquilo. Um pouquinho mais. Ah, mas tenta essa outra aqui também. E aos poucos, você tem tanto do que você precisa que aí ele vai tirar o quê? O seu bem mais precioso. Sua liberdade. E o seu espírito e até a sua aparência, né? A gente vê as pessoas que têm essa adição, é tão triste às vezes, perde os dentes, fica com aqueles olhos fundos, perde a lucidez. E eu fico pensando, nossa, até a embriaguez, né? Quando Satanás, uma das armadilhas dele é tirar a sanidade, a lucidez das pessoas para que elas não tenham o poder de escolhas. Quando uma pessoa está embriagada, ela não pode ter esse poder de escolhas. Ela não sabe nem o que está fazendo, acorda, não sabe nem o que fez, acorda vomitando. E o mundo coloca como isso, só uma brejinha, vamos beber, a gente não vai lembrar, ficar alegre, né? Até a expressão... Eu acho até engraçado, né? Acordar no dia seguinte e não lembrar o que aconteceu. Não lembrar o que aconteceu, mas isso é o que Satanás quer, porque ele encoberta o pecado. Muitas pessoas quando não estão lúcidas, fazem pecados, traem a esposa, o marido... E por causa que estão sob efeitos dessas drogas, né? E isso é uma das coisas, né? Existem várias maneiras, né? Essa é uma coisa bem explícita que é fácil da gente ver. Sim. Mas tem outras, e reconhecer, tem outras maneiras que ele é muito astuto. Super, super orgulho, né? Pra quem gosta de Harry Potter, Voldemort fazia isso. Quanto mais ele mexia na arte das trevas, mais ele ia ficando com aquela cara de cobra. Mais ele ia demonstrando aquele espírito que ele tinha, né? E assim como os piores lamanitas eram dissidentes nefitas. Engraçado, isso aí tá mostrando de novo nas escrituras. Os piores lamanitas já foram nefitas.
Você deixa de ser nefita, deixa de ser do povo de Deus, vai, fica na sua. Sabe, não, são os que mais correm atrás, mais querem destruir a vida de quem ficou. Aqui não existe Pra provar pra neutralidade, eles né? mesmos de que não, eu tô certo. Não, isso aqui é ruim mesmo. Fala, não é, a gente tá bem, a gente tá vivendo bem. Tem dificuldades, mas um povo de Cristo é um povo feliz. Algumas pessoas falam que gostariam de ser como o Capitão Moroni, né? Se todos nós pudéssemos ser e fôssemos e tal. E uma das coisas que eu aprendi no Instituto é que se nós vivermos em altos padrões e expectativas, nós seremos então um pouquinho como o Capitão Moroni. Capitão Moroni, ele fazia o povo ser mais feliz. Ele aprazia em salvar o povo. Ele não busca poder nem glória dos homens. Ele era industrioso e não descansava. E ele era firme na fé em Cristo. Então vamos fazer as metas aí, né? De ser como esses líderes, de ser como Maria. Não, isso me lembra o que você falou de o Capitão Moroni, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele queria. Então, assim, ele colocava limites, né? E eu acho que é importante a gente também colocar limites na nossa vida. Porque se a gente sabe quem a gente é e o que a gente espera das pessoas em nossa volta, se o nosso coleguinha aqui tá fumando do nosso lado, a gente não vai permitir isso. Esse aqui é o meu limite. Eu não quero estar aqui, né? E com isso, o Capitão Moroni vestia a armadura de Deus. Que ele sabia quem ele era e protegia ele, esses limites. Exatamente. As 4 partes mais vulneráveis do nosso corpo espiritual, a armadura de Deus, ela defende. Ela protege. Que é os lombos, né? A parte aqui das cadeiras. Que é as virtudes e a castidade. O coração, que é quem nós realmente somos, nossa conduta. Os pés, que são nossas metas e objetivos na vida. Exato. E a cabeça, os bons pensamentos. Então a gente tem que ter os 4. Se a gente tá bom em 3, mas não tem bons pensamentos, Satanás tá ganhando. Se a gente tá bom em 3, mas não temos nem metas, nem objetivo na vida, nem sabemos para onde a gente quer ir. Um deles sempre enfraquece o outro. Exato. Se a gente tá bom em 3 e não temos uma conduta de retidão, não temos assim um bom viver cristão, né? Não flerte com o pecado. A gente tem que descobrir como nós estamos fazendo e como Satanás está fazendo. A pergunta que eu vi no Instituto uma vez é: o que você fez e o que você aprendeu nas suas batalhas espirituais? E como Satanás age? E por último aqui, os lombos, né? Se nós somos bons em todas as outras coisas e não somos virtuosos e não temos castidade, Satanás está ganhando. Satanás está ganhando. Enquanto eu continuar flertando, enquanto eu continuar mandando nude, vendo pornografia, vendo as pessoas com corpos maravilhosos no Instagram, dançando, mostrando como fez e não sei o quê, essas coisas enchem o nosso pensamento, as nossas metas, nossa conduta, nossa castidade, virtude. Satanás está ganhando. Uma vez eu vi um comentário, pode parecer até meio bobo, né? Mas eu achei, me fez refletir. A irmã Brooke, ela é super, ela faz coisas para adolescentes e tal, e ela falou assim que ela não ia mais fazer nada com filtro, né? Colocar aqueles filtros que mudam a nossa aparência, porque ela falou que ela se pegava no espelho e começava a se cobrar, né? Eu tô com uma ruga aqui, não sei o que aqui, e aquilo. E depois ela percebeu, nossa, eu tô me achando muito defeito na minha pessoa. E não é isso que o Senhor quer, né? E eu gostei dessa perspectiva dela. Ela falou, eu vou parar porque isso me levou a isso, né? E me começou a me esquecer de quem eu era, do propósito que quem eu sou por dentro. Claro que a gente tem que ter vaidade, né? Temos que nos cuidar do nosso corpo, mas o excesso também é muito complicado. E né, não é um pecado, assim, né? Como você falou, de estar exposto enfim, mas são coisas que o inimigo vai entrando, porque hoje ele não vai atacar a flecha, assim, gigante, né? Ele vai vindo sutilmente, vai jogar um ácido lá pra sua armadura e derretendo aos poucos para ele tentar te destruir. Então, até a forma de matar Leonte é um exemplo disso, né? Foi aos poucos envenenado, né? Porque é aos poucos que ele vai nos envenenando com uma coisinha aqui, outra ali, né? Então, essa analogia de guerras é tão pertinente, né? Com a armadura, com o que cobre o quê. O nosso corpo,
E para quem foi ao templo, para quem já tem os garments, entende essa proteção. E recentemente eu fiz a iniciatória, né? As palavras de lavagem e unção são maravilhosas para cada parte do corpo. E eu acho que é legal quando a gente faz, né, pelos nossos antepassados, porque é para nós também, a gente acaba se fortalecendo daquelas palavras que você se lembra para cada órgão do teu corpo, né, o que aquilo vai te dar luz, o que aquilo, né, que aquilo vai, enfim, é tão maravilhoso, então... E olha que especial, né? lembrar. A gente só recebe a ordenança por nós uma única vez, mas temos uma forma de sempre ouvir essa oração, né? Relembrar essas promessas, fazendo pelos nossos antepassados. Que especial a gente ter essa oportunidade, né? Porque quando a gente recebe nossa bênção patriarcal, a gente recebe uma vez, mas se a gente não recebe de volta um escrito, né, do que foi lido, a gente nunca vai lembrar daquela bênção. Então, a importância da gente estar sempre relembrando, né? Por isso, nós Sempre. temos as escrituras também, né? A gente está falando aqui de registros da época de Mórmon, né? Que a gente não teria se ele não tivesse mantido esses E por isso que a gente registros. estuda sempre a mesma E coisa. estuda sempre, porque o ser humano aprende por repetição. E eu fiquei pensando no estandarte, né? Como a gente hoje pode fazer um estandarte nos nossos lares. Eu lembro que uma vez a gente, como atividade de ala, né? A gente sentou em famílias e o objetivo era cada família escrever o seu estandarte, né, as suas metas. E eu lembro que eu já fiz isso como jovens também, o estandarte da ala, a gente tinha que apresentar na atividade de seminário, e era tão gostoso a gente poder lembrar, né, dessas palavras, então talvez expor lá na tua casa. Você fez uma vez, no Natal, Ano Novo, que a gente tava juntos? Não lembro. Foi Natal ou Ano Novo? Foi um Natal. Não lembro. Acho que foi Ano Novo. Foi Ano Novo. E nessa noite familiar, a Carol, ela fez, cada família que tava lá, botar uns 4 ou 5 metas pro ano seguinte. E a gente fez. E o nosso ficou lá na parede da escada aquele ano inteiro. Que legal. Muito bom. Eu quero fazer uma analogia com vocês agora. É a analogia de acampar onde tem urso. Existem 4 regras pra gente acampar num lugar que a gente sabe que tem ursos em volta. A primeira regra é: nunca permita nada em seu acampamento que atraia o urso. Então, muito barulho, muito fogo, muita fumaça. Segundo, mantenha o seu acampamento sempre limpo. Porque depois da festa, depois da bagunça, no silêncio, ele vai vir. Ele vai vir atraído pelo cheiro, pelo lixo, pelo resto da comida. Mantenha seu acampamento sempre limpo. Não pode ter nem comida na mochila, nada. Exato. Terceiro, se for atacado, se ele for te atacar, saiba como se defender. Então, se você tá numa descida, se você tá numa montanha, desça e não suba. As patas de trás dele é muito mais fortes do que as da frente. Então, nossas pernas é mais forte do que as da frente. Então, a gente tem que descer, a gente vai descer mais rápido. Se for subir, a gente perde. É assim, pegar várias dicas do lugar que você tá para você saber como se defender. E do tipo de urso que tem em volta. Exato. E se você for ferido, saiba onde buscar ajuda. Quando você vai num lugar, você já tem que ter os primeiros socorros, já tem que ter o número, o hospital, a ambulância, já tem que saber, se você for ferido, o que fazer. Então, é a mesma coisa de como viver num mundo onde existe Satanás e suas hostes. Primeira regra, nunca permita nada em sua vida que atraia Satanás. Não flerte com o pecado. Segundo, mantenha sua mente sempre limpa. Que aí não vai entrar muita besteira. Mantenha sua mente sempre limpa. Terceiro, se você for atacado, saiba como se defender. Assim como José do Egito e a esposa de Potifar. Quando a esposa de Potifar tentou ele não ficou deixando a primeira palestra, contando história, falando da vida. Não, ele falou não, e fugiu. Correu. E o quarto, se você for ferido, saiba onde buscar ajuda. Primeiramente aos seus pais. E também aos seus líderes. Então, essa é uma boa analogia, eu acho. Perfeito. Nossa, gostei demais. E uma questão também que eu tenho conversado muito com o meu marido em relação a isso, né, em relação a saber buscar ajuda onde podem te ajudar, é que muitas vezes a gente se sente não julgado, mas a gente acha que vai ser julgado por um líder que pode nos ajudar. Né? Um bispo está ali para nos ajudar. Então, vai tranquilo.
Se ele te julgar, o pecado é dele. Né? Se ele te julgar de maneira errada. Porque ele está ali para te ajudar. Então, se você tem algum erro, alguma coisa no teu passado que você precisa reconciliar, o bispo está aí para isso. Ele está querendo que você se limpe e ele quer você limpo também. E todos nós, né? Nós somos todos irmãos e a gente torce um pelo outro. A gente tem que ter esse sentimento sincero de querer que as pessoas fiquem longe do pecado, de se chegar a Cristo e que o Evangelho de Cristo abençoe a vida de cada um. E muitas vezes a gente sente essa preocupação, né, de que vou ser julgado, então não posso contar para ninguém e tal. Mas a maioria das vezes, se não todas, quando a gente conta para alguém, o pensamento da pessoa sempre é: nossa, como que eu posso ajudar essa pessoa? Não queria que ele estivesse sofrendo com isso. Como que eu vou ajudar? Então, é sempre nós mesmos que colocamos, né, uma parede para o nosso próprio progresso. A gente que nos limita. E acho que cuidar e trabalhar os nossos traumas, né, porque todos nós crescemos com traumas. Conheço até um casal recente que estava se divorciando e ele falou para a esposa queria reatar, enfim. Mas ele disse assim: eu vou morrer com traumas que só eu sei e nunca ninguém vai saber. E eu falei assim, nossa, né, isso é triste, porque a pessoa Tá carregando um peso que ele poderia... carrega um peso e a cura tá para todos. Cristo é a nossa cura. Ele pode, né, mesmo que às vezes tem que ser feito por meio de profissionais, por terapeutas e tal, Cristo, ele quer curar, né, a vida é para ser feliz hoje, é pra gente se livrar dos maus pensamentos, dos maus hábitos hoje, não é para deixar para amanhã, não é para deixar para depois, né? Porque Satanás quer que a gente deixe para depois, quer que a gente sofra. Imagina uma pessoa viver uma vida inteira carregando isso, sofrendo isso, sem falar para ninguém, né? E a consequência que às vezes a gente pensa que ninguém vai saber que isso vai morrer comigo, não, mas afetou uma família que foi destruída, infelizmente. E você, seja o cônjuge, seja esse cônjuge, seja o melhor amigo do seu cônjuge, para que o seu cônjuge esteja aberto, esteja mais, como é que fala? Mais à vontade. À vontade. Para que o seu cônjuge esteja mais à vontade de poder falar as coisas com você. Eu tenho esses números aqui, ó. A gente pode colocar a imagem lá. Esse número aqui, ó. Se você olhar bem, as linhas de cima, do meio, de baixo, de cima para baixo, na diagonal, qualquer coisa de 3 em 3, o resultado, se você somar, vai dar sempre 18. Engraçado isso. Quem fez isso organizou de uma forma que o resultado é sempre o mesmo. De Alma 43 a 52 fala muito sobre e eles estavam preparados. E eles estavam preparados. A partir do momento que a gente está redondinho, organizado, preparado, o resultado é sempre o mesmo. Deus sempre vai vencer. E que lado que a gente vai estar nessa guerra? Né? Dê umas dicas aí de preparação. Tem uma história, a história do pai e filho, que eles tinham lá no jardim deles, lá no quintal deles, um toco de árvore. A árvore já tinha morrido, eles já tinham cortado e só ficou o toco no chão. E o pai falou pro filho arrancar esse toco. E a única coisa que o filho tinha era um pé de cabra. E o filho tentou, mas era muito pesado, era muito grande, ele cavocou do lado, ele fez o que ele podia e ele não conseguiu. E ele falou, pai, eu não consegui. E o pai falou pra ele, você esqueceu da ferramenta mais importante que você tem, da ajuda mais importante que você tem. Aí ele, qual? O seu pai. Eu tô bem aqui, você não me pediu ajuda em nenhum momento. Às vezes a gente está fazendo as coisas no Evangelho, vivendo nessa terra, sem pedir ajuda para o nosso Pai. Ele nos ama. Ele não quer que a gente fique sozinhos nesse mundo. Ele não quer que a gente se sinta sozinho nesse mundo. Ele nos ama. Ele quer que a gente peça, porque ele está de braços abertos para poder fazer a parte dele. Perfeito. E eu fiquei pensando, né, Murilo, que você falou sobre essas dicas, essa preparação que a gente tem que ter de deixar tudo redondo e tal. E a gente sabe que são aqueles beabás que a gente já aprendeu, que é ler escritura, que é ir ao templo, que, né, tá fazendo essas coisas com a nossa família do melhor maneira que a gente pode ser, né? As mesmas vezes, às vezes a gente estando preparado, Satanás vem com tudo. E as pessoas, às vezes não é você, mas alguém da tua família caiu, né? E como que como a gente ainda
precisa estar unidos para vencer os desafios que a vida vai nos trazer, que as coisas vão acontecer. Então é muito importante a gente lembrar que mesmo que hajam falhas, que às vezes a conta não vai ser exata, mas que o Senhor pode voltar ela a ser exata, né? O Senhor pode tudo. E eu acho por isso importante lembrar que eu amo esse evangelho, porque é um evangelho de chances. É um evangelho que, por mais que Satanás vai tentar, e a gente às vezes vai cair, mas que a gente se arrependa, né? E se a gente não precisar se arrepender, melhor, né? Mas que pra gente, né, não sofrer. Mas se a gente cair, a gente pode voltar, né? E pro reino. O Senhor sempre vai estar de braços abertos. E nós, como membros, temos que estar de braços abertos para qualquer um de nossos irmãos. Eu vou fazer um resumo, mas não é porque está terminando. Só para não esquecer. Hoje a gente aprendeu sobre Capitão Moroni, as qualidades de ser firmes na fé em Cristo, sobre o estandarte da liberdade e os símbolos e nossos lembretes sobre essa causa dos cristãos. Quais são as partes que Satanás ataca, quais são as partes que a armadura de Deus defende, e qualidades do Capitão Moroni e de outros líderes da igreja, né? Uma das coisas interessantes do Capitão Moroni é que ele tinha essa liderança. Eu quero só compartilhar 10 pontos do que é um grande líder. Líder é ser um exemplo de dignidade, é ensinar na verdade, é seguir normas e diretrizes da igreja, é falar sobre princípios do evangelho, falar direto, é conduzir o povo na verdade, é ser o menor e servo de todos, é fazer com que reine a ordem, é não satisfazer ambições pessoais, é tomar as decisões finais, mesmo que seja em conselho, é ajudar outros a terem sucesso, e é isso. Porque eu acho que todos nós somos líderes, a gente já falou sobre isso algumas semanas atrás. Somos todos líderes dentro do nosso lar, ou numa turma da escola, exatamente, com um amigo. Somos todos influenciadores na vida real de alguém. Então, que possamos ser assim, né? Que possamos ser como Moroni, que podemos até abalar, né, os muros do inferno por causa do nosso desejo mesmo, né? De servir ao Senhor e de cumprir os mandamentos para nos deixar mais fortes, mais felizes, né? Porque por mais que eles estavam passando por... Gente, a gente tá falando aqui de batalha, de guerra, de sangue, de morte, de dificuldade, de fome. Falta de comida. E aí aqui no 50:23, mas eis que nunca houve época mais feliz para o povo de Nefe, desde os tempos de Nefe, do que os dias de Moroni, sim, mesmo agora no 21º ano do governo dos juízes. Porque eles sabiam para onde eles iam. Eles sabiam que essa guerra ia ser vencida por Jesus Cristo, né? Que quem estivesse do lado de Cristo ia vencer. A gente não precisa ter medo, né? Eu estava ouvindo o Taylor e o Tyler, e eles falaram sobre isso 3 anos atrás. A gente não precisa ter medo, porque a gente sabe quem vai vencer, o lado que vai vencer. Quem tem medo é assim, claro que a gente tem as nossas reservas, mas a gente não precisa ter medo. Quem tem que ter medo é quem está do lado de Satanás, que é arrastado por ele, que ele não conforta, que ele não dá ajuda. Mas Cristo não. Em meio às nossas dificuldades, Ele sempre vai dar o escape, Ele sempre vai dar o conforto. E por isso que eles eram felizes, porque eles sabiam por que eles estavam ali batalhando, né? Por causa da causa de Cristo, que é a liberdade, a religião, a nossa família, né? Adorar ao Senhor. E só para dar um contexto histórico bem rápido, todos esses capítulos aqui, de 43 até 52, tem muita coisa acontecendo. Tem muita guerra acontecendo. Eles começam guerreando, eles estão todos vestidos com armadura, e aí o povo, os lamanitas não estão, eles, por mais que eles eram mais numerosos, eles ficaram com medo dos nefitas que estavam com armadura, e não era nefita, era anti-nefileitas. E aí, eles estavam com medo dos antinefleitas, que estavam com armaduras, então eles foram para outro lugar que eles achavam que eles iam conseguir guerrear melhor. E aí Moroni foi até Alma e perguntou como é que a gente vai conseguir capturar esse povo? E Alma guiou eles através do Senhor. Então, toda a história aqui mostra que o Senhor sempre à frente. Quando um povo está unido em propósito, quando eles estão unos,
o Senhor ajuda a prosperar. E aí, é só isso que a gente vê. E no 51 a gente vê como isso enfraqueceu um povo que tinha bons escudos, eles tinham fortificações na cidade, mas por não estarem unos, os lamanitas conseguiram alcançar essas cidades, conseguiram tomar conta dessas cidades, né? Ótimo, Lê, obrigada pelo seu resumo. E semana que vem vai ter bem mais estratagemas. O Elamã, bem ativo lá também, os 2060 jovens guerreiros de Elamã também. Aqui chega a contar a carta de Paura. Sim, é na semana que vem. Por mais que eles defendam tudo, ainda tem gente ali atrás, os próprios nefitas, destruindo, não deixando o Paorã, o juiz supremo, poder ajudar mais na guerra. Eles não aprendem. Difícil, né? É sempre a mesma história. O presidente Thomas S. Monson falou 4 pontos que são a fórmula do sucesso. Quer ter sucesso nessa vida? Examinar as escrituras diligentemente, planejem sua vida com um propósito em mente, ensine a verdade com testemunho e sirvam o Senhor com amor. Nossa, tá aí um bom estandarte, hein? Ótimo. Verdade. Então, muito obrigada. Obrigada, Murilo, por você estar aqui com a gente. E que essa semana você se lembre, né, da tua armadura de Deus, de se apegar, né, de defender a verdade e a retidão. E que mais, Murilo, você ia falar? Comenta aqui, põe aqui nos comentários quais são os seus símbolos, os seus lembretes, o seu estandarte da liberdade, que ajuda você e sua família a ser firmes na fé em Cristo. Exatamente. Então, sejamos firmes na nossa fé, lembrando sempre que Cristo pode nos ajudar. Boa semana a todos. Tchau. Tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.